Os impactos das grandes navegações, eles são visíveis na nossa realidade. Esse assunto ele é muito importante. A gente consegue perceber que muito do que a gente vive hoje é influenciado diretamente por esse movimento. E é um daqueles movimentos que assim faz sentido uma série de coisas que a gente estuda antes, como Grécia, Roma, por conta também das grandes navegações que acabam impactando na colonização. Então a grande navegação ele muda totalmente o mundo como era conhecido pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos europeus de uma forma geral. Muda o mundo conhecido pelos nativos e muda o mundo também conhecido pelos negros africanos que foram trazidos para cá. Então, esses impactos das grandes navegações, se a gente hoje está falando português, se outros países aqui na América Latina estão falando espanhol, se a nossa religião é, em sua maioria, uma religião cristã, né, descendência principalmente do catolicismo, no caso do Brasil, é impacto diretamente das grandes navegações. O modo como a gente se veste, esse modo de vestir não é do africano, esse modo de vestir não é do indígena, esse modo de vestir ele é do europeu. Então assim, a nossa história, em grande medida, é uma história europeia por conta das grandes navegações. E essas são só algumas das várias influências das grandes navegações na nossa vida. Se você quiser saber um pouco mais, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou falar muito mais consequências e por que as grandes navegações alteraram tanto a nossa forma de viver, porque elas mudaram o mundo para sempre como ele era conhecido. Eu sou Fabiano, professor de História. Seja bem-vindo ao meu canal, mas não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas, para a gente espalhar conhecimento de qualidade aqui na plataforma do YouTube e em outras plataformas também. E aí manda para os seus amigos que às vezes está com alguma dificuldade nas matérias escolares, ou para ele aprender mais sobre história, porque história não é para passar em vestibular, nem fazer uma prova. História é para a gente entender a nossa realidade. E se a gente não conseguir entender a nossa realidade, a gente vive desnorteado no mundo. Então por isso que esse conhecimento ele é tão importante. Vamos começar aqui pelo começo da história, né? As grandes navegações é um processo que aconteceu, um processo econômico, marítimo, comercial, em que os europeus eles precisam chegar às Índias. Mas para que chegar às Índias? Por quê? Qual é o objetivo das grandes navegações? Por que existiu esse movimento? Constantinopla, em 1453, foi tomado pelos islâmicos, pelos turcos otomanos. E esse movimento ele foi muito importante. Constantinopla era o grande entreposto comercial. O que significa isso? Na Idade Média, muitas especiarias, eu vou falar para vocês depois o que são essas especiarias, eram mandadas ali para a Europa por meio de Constantinopla. Então ela servia desse entreposto comercial. Quando os islâmicos tomam aquela região, eles conquistam essa região que era muito importante para mandar mercadorias, especiarias para os europeus. Então aí não tem como passar, né, pelo Mediterrâneo. É o oceano que cerca ali a cidade de Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia. O que eles fizeram, os europeus fizeram? Eles tinham o objetivo de chegar às Índias para pegar essas especiarias. E as especiarias, elas são muito importantes naquele momento da história. Ainda é hoje, mas a gente às vezes acha que o que a gente tem hoje em dia, de tão fácil acesso que a gente tem, muitas vezes a gente não dá o devido valor. As especiarias, elas serviam de tempero para a comida, conservava alimento. Nesses aspectos, os mais conhecidos eram cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, e também servia para a fabricação de remédios. Então você vê a importância das especiarias. Também eram tecidos finos, como tapete, perfume, que eram vindos principalmente ali do Oriente Médio, e aí as porcelanas e a seda que vinha da China. Então assim, não foi, esses caras vão dar a volta ali no mundo praticamente para chegar às Índias, pegar as especiarias, tipo, que burrice. Não, tinha uma utilidade, eles precisavam daqueles recursos. Eram recursos de sobrevivência mesmo. E as grandes navegações, ela salvou os europeus. Um dos principais objetivos, diria o principal, era chegar às Índias para pegar essas especiarias. Mas entre esse processo, eles também queriam pegar metais preciosos, como ouro e prata, que estava muito raro encontrar na Europa nesse momento, já que eles já tinham pegado vários desses recursos. Eles conseguiram, né,
principalmente os espanhóis logo de cara conseguiram pegar esses recursos. Os primeiros países a começar esse grande processo das grandes navegações foi Portugal e Espanha. E por que foi esses países? Então tem alguns motivos que a gente pode caracterizar e resumir. Centralização política, ali em Portugal aconteceu a Revolução de Avis. A burguesia financiou esse estado monárquico, centralizou o poder na mão de uma pessoa só. O que isso facilita? Com a unificação, essa centralização política, a gente unifica a política, a economia, unifica a religião, unifica o sistema de leis, unifica a moeda. E na Idade Média, várias moedas existiam em vários feudos diferentes, então era um trampo bem mais difícil. Nesse momento não, nesse momento a gente consegue unificar, né? O ser humano consegue unificar ali algumas coisas com a centralização política e com a monarquia absolutista. É uma monarquia centralizada na mão de uma pessoa só. A burguesia forte, uma burguesia que tinha interesses em expandir a economia, tinha interesse em expandir o comércio, tinha recursos financeiros para financiar essas grandes navegações, porque não é barato, né, gente? Eles tinham conhecimento náutico. Em Portugal tem uma escola de Sagres, tinha, né, uma escola de Sagres, que era um lugar onde navegantes, pescadores se reuniam para poder trocar ideias ali e aprender uns com os outros, trocar também tecnologias de navegação para poder iniciar esse processo. Então o conhecimento náutico ele era muito importante. E além do conhecimento, eles também tinham as tecnologias e técnicas de navegação. Eu vou falar algumas dessas tecnologias aqui que foram muito importantes também nessa época. Os mapas nesse momento estavam sendo mapas mais bem elaborados. As bússolas tinham o objetivo de calcular os pontos cardeais para eles se localizarem. Em relação à localização, várias tecnologias foram criadas também, como o quadrante, que ele é semelhante também ao astrolábio, né? O intuito de saber qual é a posição do Sol, calcular essa posição do navio em relação ao ponto de destino. As caravelas também foram de suma importância, uma importância maior nesse sentido, porque aí não precisava agora de remo, agora eles poderiam navegar de forma segura pelo Oceano Atlântico. Falando assim, parece que é muito simples esse processo das grandes navegações e que eles simplesmente fizeram isso e foi um sucesso total. Mas na verdade, muita gente morreu nesse processo, muita gente não voltou. E quando a gente, como ser humano, a gente não sabe de algumas coisas, a gente tem uma capacidade de criar e de inventar coisas. Isso é comum, né? Você vê casos aí na sua família, sei lá, alguém sumiu, alguém disse que ia para algum lugar, passar um dia e não voltou, ninguém tem notícia, vai supor coisas. Foi mais ou menos assim que aconteceu nessa época, e aí surgiram vários tipos de lendas. Uma delas, as das sereias, né? Que ela, na verdade, cresceu, aumentou o número de frequências dessas lendas, ela não se originou exatamente na Idade Moderna. As sereias seriam belas donzelas, né? Metade peixe, metade mulher, e tem um cântico sedutor que chamam os navegantes para dentro do oceano, dentro do mar. Essa eles acabam morrendo. Tem algumas lendas também, que é a questão do Kraken, né? Uma figura mítica muito interessante que lembra um pouco o polvo, e essa criatura estaria nas profundezas do oceano e pegaria essas grandes embarcações e acabaria com elas, né? Então, muitos navegantes supostamente teriam ido navegar e chegou o Kraken, acabando com toda a vida dentro da embarcação. É interessante ver a criatividade humana também em criar coisas, que é esse caso dessas lendas que se intensificaram nesse período. Mas eles tinham medo, mas eles também eram muito corajosos por enfrentar esses medos. As grandes navegações, eles tinham um objetivo muito grande também de expandir a fé católica, expandir a fé cristã. Era um momento que estava acontecendo a Contra-Reforma, movimento de oposição à Reforma Protestante. Tem um objetivo muito claro em expandir a fé cristã, a fé católica especificamente, nessas novas terras que eles iriam chegar. Acabam também depois descobrindo, né, entre aspas, não tão descobrimento assim hoje em dia. A gente, entre os historiadores, tem uma crítica em relação a esse fato dos portugueses e espanhóis não terem noção nenhuma de que existia terras para cá. Mas enfim, a chegada dos europeus aqui na América acabou com colonização também. Esse processo ele se iniciou com o objetivo de chegar às Índias. Portugal ele foi colonizando várias regiões da África, passa ali no final da África, né, África do Sul, ali pelo Cabo das Tormentas, que depois foi chamado de Cabo da Boa Esperança, para chegar ali às Índias. Vasco da Gama é o primeiro a chegar às Índias, e aí vem a
a chegada de Pedro Álvares Cabral, vem a chegada também de Cristóvão Colombo, impacta totalmente a relação que a gente tem aqui na América. Essa chegada dos europeus, ela muda completamente o modo de vida das pessoas que viviam aqui, que tem contato com uma nova cultura, que fala de um jeito diferente, que tem um modo de vida completamente diferente, muda a vida do indígena, muda a vida do europeu. E quando eu falo muda a vida, não é só economia, também tem alimentos que os portugueses, espanhóis não conheciam, que tinham aqui, e vice-versa também. Os indígenas conheciam alguns alimentos que vinham de Portugal, vinham de Espanha, alguns animais também. Então é muito doido essa troca de cultura. Uma consequência das grandes navegações além desse intercâmbio cultural, né, propiciou também avanços científicos, tecnológicos na Europa, e também foi implementado várias coisas aqui na América. Teve a questão da escravização dos negros, africanos, também dos indígenas. Várias pessoas foram dizimadas nesse processo aí, os indígenas, muitas pessoas morreram. Inclusive essa guerra de território, ela ainda é uma guerra presente na nossa época pelos indígenas. A nossa língua. Então, assim, a colonização teve um impacto muito grande. A gente está falando português, os colonizados da América Espanhola falam o idioma espanhol, nos Estados Unidos falam inglês, então a gente não está falando a língua nativa dos indígenas. Pra vocês verem o impacto das grandes navegações também depois, no caso na colonização dessas terras na América e também na África. Tiveram impacto ambiental também, as grandes navegações. Elas destruíram muito do meio ambiente e modificaram muito ali o ambiente que existia aqui na América. Então, assim, gente, as grandes navegações, por que ela mudou tanto a nossa realidade? Porque não faz sentido a gente costuma dizer que os nossos legados são lei romana, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. Todas elas vieram da Europa. A nossa história, em certo sentido, posso até fazer um vídeo depois disso, é uma história europeia, é uma história dos vencedores por conta da colonização e das grandes navegações, né, que acabaram desencadeando na colonização. As grandes navegações é um processo muito louco que muda completamente a vida de todo mundo. A colonização, que foi uma consequência das grandes navegações, salvou a realidade ali dos europeus, impactou diretamente na vida das pessoas que viviam aqui. Teve uma globalização, surgiu o termo globalização, né? Que hoje a gente está mais acostumado. Então eu tô com uma blusa aqui de anime One Piece. Globalização seria esse contato com outras culturas e povos diferentes. Durante vários séculos da humanidade, a América do Sul esteve isolada, sem contato com nenhum povo praticamente durante esse tempo. A globalização agora, todos os continentes estão interligados, tem um conhecimento maior sobre todos esses continentes, está avançando a ciência, está avançando a tecnologia. Os caras que vieram aqui tiveram uma coragem muito grande e uma necessidade também para poder se desbravar em alto mar. E é muito louco esse processo, é muito interessante. Sobre as tecnologias e esse processo das navegações, o One Piece também mostra muito essa questão, né? O sonho de navegar, de conquistar, de desbravar mares, de chegar a novos lugares, as tecnologias necessárias, né? No caso a Nami, ela faz muito esse papel de ser alguém que tem conhecimento e sabe utilizar as tecnologias de navegação, as técnicas de navegação para chegar em outros lugares. E era um mundo desconhecido. As grandes navegações, em resumo, é isso. É muito importante a gente entender o impacto delas nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas. É isso aí, falou.